Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando agora nesse canal, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo para geral. Hoje eu vou trazer para vocês o caso muito chocante de repercussão nacional. Eu não sei se vocês vão estar lembrados porque o caso é de 2001 é do estudante Lucas Terra, tá? Eu não vou contar o caso todo aqui, bem nos detalhes, porque ele está muito bem discriminado em canais como Jaque Guerreiro, canais de Beto Ribeiro, do Ler Até Amanhecer. Se você colocar no YouTube o nome do Lucas Terra, vai aparecer vários assuntos relacionados, vários vídeos relacionados a este assunto, tá? Então eu vou falar o que numa ordem cronológica, mas não tão aprofundado, mas eu quero que vocês entendam esse caso, certo? O Lucas, ele é filho da Marion Terra e do seu Carlos, que então já é falecido, acho que tem uns 5 anos, o pai do Lucas, que até morrer foi incansavelmente em busca de justiça. E eu tô fazendo esse vídeo também agora porque finalmente foi marcado o júri contra os 2 últimos culpados, agora no dia 25, agora deste mês de abril. Então é importante a gente dar foco nesse caso, beleza? O Lucas, ele... março de 2001, ele entrou para a igreja. Eles mudaram, na verdade, em janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, de 2001, ele e a família dele, e eles foram morar do Rio de Janeiro para São Paulo, não, desculpa, do Rio de Janeiro para Salvador, eles foram mudar para lá, e o Lucas, em março daquele ano, decidiu procurar uma igreja para ele participar. Só para lembrar que o Lucas, ele sempre foi um menino muito religioso, ele é evangélico, tá? E se não me falha a memória, ele era da Igreja Universal no Rio e lá em Salvador ele procurou uma outra Universal também para ele poder participar de grupos de jovens, de grupos de ajuda. No Rio de Janeiro mesmo, a mãe dele relata, a dona Marion, que ele fazia trabalho com mendigos, de pessoas em situação de risco. Ele já com 14 anos, ele ajudava muito. Você vê como a espiritualidade desse rapaz era diferenciada. E ele era o xodó da família dele, o caçula, o xodó, um rapaz que foi muito da igreja. Então, quando ele chegou em Salvador, ele procurou uma igreja e ele entrou para a Universal. Assim que ele entrou na Universal, ele chamou a atenção de um cara chamado Silvio Galiza, tá? Esse Silvio Galiza, ele já tinha sido modificado várias vezes de lugar dentro ali de Salvador, né? De várias igrejas ele tinha modificado, porque ele tinha, ao que dá a entender, ele dava em cima de rapazes mais jovens, principalmente meninos mais jovens. Ele já tinha tido relações com outros rapazes mais novos também. Então a igreja modificava ele de lugar para que isso não acontecesse, para ver se ele mudava e etc. Quando ele conheceu o Lucas, ele ficou obcecado pelo Lucas. Ele falava que não era pro Lucas namorar, ele começou a colocar regras. Então o Lucas saía com o pessoal da igreja, ele saía com um grupo de jovens, ele não gostava do grupo, ele queria que o Lucas ficasse somente com ele, era tipo isso, um controle emocional, né? Aí o Lucas começou a namorar, conheceu a menina da igreja, ele também não gostou. Então ele meio que começou a domar os sentimentos do Lucas, né? Do tipo, olha, isso você pode fazer, isso você não pode. E como o Lucas era um rapaz muito apegado à igreja, e querendo ou não, quando você está na igreja, se você tem uma pessoa mais velha, que é o seu mentor, você que é muito religioso, muito obediente, você passou a escutar, tá? Num belo dia, o Lucas, ele saiu acho que foi, se não me falha a memória, tá, gente? Minha memória tá muito ruim. No dia 6 de março de 2001, ele foi convidado pelo Galina, né, por esse tal de Silvio Galiza, na verdade, para poder fazer um trabalho específico, né, de oração e tudo mais. Então ele chegou em casa, tomou banho, falou para o pai dele que ele ia em tal lugar X fazer esse trabalho com o Silvio Galiza, tá? Só que o que acontece? Ele vai fazer esse trabalho e o Lucas não volta, ok? E o pai dele, o seu Carlos, começa a perguntar para o Silvio: Silvio, cadê fulano de tal que você buscou lá em casa, o Lucas, e não devolveu? Ah, eu deixei ele num ponto de ônibus no lugar X. Aí ia perguntar de novo pro Silvio, ele dava uma outra resposta, e assim o negócio ia acontecendo. Então, o seu Carlos percebeu que tinha alguma coisa errada, porque o Lucas não tinha voltado para casa. E nesse tempo, que acho que é do dia 6 de março até acho que depois do dia 20, a procura foi incessante pelo Lucas, tá? Incessante, gente.
Detalhe, a mãe do Lucas, a dona Marion, esposa do Carlos, ela estava vivendo há um ano, ela foi acho que em 4 meses antes, na verdade, em 2020, final de 2020, para a Itália, onde moravam as irmãs dela. Para ela ia trabalhar, o Lucas ia para lá e o seu Carlos ia para lá também. E aí, desse período estava de busca, o seu Carlos não contou que o filho tinha desaparecido. Então, fazia uma semana que ela não falava com o filho e nem com o marido, só que as irmãs dela já sabiam o que tinha acontecido, que o Lucas tinha desaparecido e provavelmente ele tinha falecido. Quando ela fica sabendo, ela volta para o Brasil, tá? E depois, finalmente, o seu Carlos consegue achar o corpo do Lucas, que estava queimado, totalmente queimado, e os panos que tinham eram os panos vermelhos lá da Igreja Universal. Então, deu-se a entender que ele tinha sido morto ali na sede da igreja e tudo mais. Ok. A busca do seu Carlos foi incessante. O seu Carlos foi para a ONU, ele escreveu livro a respeito do Lucas Terra, do caso do Lucas. Ele foi atrás do corpo desse filho dele. Ele chegou a fazer direito, ele é formado em direito. Ele acompanhava o processo como todo. Ele tinha advogado, mas ele gostava de ir pessoalmente ver. Então, assim, uma pena que ele faleceu antes dos 2 últimos algozes do filho dele não terem ido à júri. Ele faleceu em 2018, tá? Enfim, gente, o que eu quero resumir aqui. O Silvio, ele foi pego primeiro, tá? Porque foi ele que tava com o Lucas, foi ele que desapareceu com o menino, foi ele que falou que tinha deixado o menino no ponto, não tava dando desculpas e etc. Ele passou pelo primeiro júri, depois o outro júri, que condenou ele a 23 anos de prisão, anotei aqui, tá? Depois ele passou por um novo júri que condenou ele a 18 anos de prisão. O caso do Lucas, ele apareceu acho que em 2005 ou 2006 no Linha Direta, lembra o antigo programa Linha Direta? Então, apareceu. Quando apareceu esse caso no Linha Direta, o Lucas Galiza, ele mudou, o Silvio Galiza, desculpa, ele mudou todo o depoimento dele, porque antes ele tinha assumido a culpa sozinho. Depois de 5 anos, ele mudou o depoimento para dizer que quem estava participando também que ajudou a matar o Lucas foi o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido. Então ele entrega mais esses 2. Dizem que o Silvio, para não entregar essas outras 2 pessoas, dizem, aí é a dona Marion até que fala a respeito disso, se não me falha a memória, ok? Em outro canal que eu vi, parece que ele tinha ganhado dinheiro, o Silvio Galiza, para não entregar essas outras 2 pessoas, mas quando foi pro Linha Direta, tomou uma repercussão muito grande, e ele acabou entregando essas 2 pessoas, que é o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido, tá? O Silvio, ele saiu da prisão em 2012, tá? Então ele saiu da prisão em 2012, ele cumpriu a pena dele certinho, ele saiu da prisão. Hoje, se você for na rede social dele aí, ele é bacharel em direito, já fez outras coisas, enfim, já está vivendo aí na plenitude, né? Só que com os outros 2, que foi o Fernando, né, o Fernando Aparecido lá, que era o pastor, em 2008 ele ficou preso por pouco tempo, o júri dele foi anulado também, né? Um novo júri foi marcado, então foi anulado. Em 2018 chegou até no STF. Esses 2 aqui, tanto o Joel como o bispo Fernando, eles enrolaram o processo quanto pôde até chegar no STF. Até chegar no STF, ser anulado o júri, e agora teve que ser remarcado nova data, tá? Isso em 2018, para ser remarcado nova data do júri. Mas como teve pandemia e tudo mais, eles conseguiram remarcar agora para o dia 25 de abril. Então, esse Fernando, inclusive, ele foi para Minas Gerais, ele foi ser pastor em Minas, e o Joel, ele ficou sumido por muito tempo e agora mora no Rio de Janeiro, tá? Tem vários detalhes. A dona Marion, lá em 2021, ela pediu para vários canais de true crime, como de Jaque, Ler Até Amanhecer, Fatos Desconhecidos, do Beto ano passado também, para que não caísse no esquecimento, para que o júri fosse marcado desse caso, tá? E aí agora, acompanhando, o júri foi marcado agora para esse mês, no dia 25 de abril. Esse caso não pode cair no esquecimento, porque assim, se fosse só o Silvio que tivesse cometido o crime,
ele já pagou para a sociedade, vamos dizer assim, lá em 2012. Mas quando foi 2005, lembra que eu falei do caso que apareceu no Linha Direta? Ele acabou entregando esses 2 pastores. E esses 2 pastores enrolaram esse processo aí até o quanto eles puderam enrolar até o STF, agora que vai ser marcado o júri. O que a gente tem que entender, e aqui eu não estou parando para discutir a questão, por mais que eu seja advogada, mas eu sou de uma área completamente distinta da parte penal, é que a gente não pode deixar esquecer esse caso, tá? Porque senão esse caso pode ter essa impunidade, a gente ter essa sensação de impunidade, apesar que está longe de prescrever e tudo mais, mas a sensação que fica é horrível. Para os pais é algo que é complexo, né? Porque o seu Carlos não tá mais e ele que atuou incansavelmente para buscar os assassinos dos filhos e colocá-los na cadeia para que se fizesse a justiça. Então ficou isso com a dona Marion, para que ela descanse, para que a memória do Lucas, para que Lucas descanse também, isso é muito importante. E a gente vê que nesse país, por mais que a gente saiba de tudo isso, e a gente é da área do direito, eu sou há 16 anos que eu sou advogada, quando se trata de determinados poderes, né? Quando se envolve dinheiro mesmo, as coisas você consegue enrolar por um bom tempo. Então a gente tem que ter tem que fazer uma análise muitas vezes um pouco fria das situações, porque é muito complexo para a família que fica. Se o pai dele não fosse tão, vamos dizer assim, tão ativo, poderia ser que ninguém tivesse sido preso. É porque o pai dele foi muito ativo, na verdade o pai e a mãe, os irmãos também, colocaram cartazes dele para tentarem achar, depois descobriram muitas coisas, levaram para o tribunal de ONU, para a ONU, porque foi um crime de tortura, né, porque ele foi queimado. E aí você vai falar, qual que é a motivação? Porque o Lucas viu os 2 pastores lá, fora o Silvio, né, no caso, tendo relação sexual dentro da igreja. Então, provavelmente, não se sabe, porque morto não fala, obviamente, ele deve ter ficado indignado com aquilo que ele viu. Como ele era um rapaz que era muito devoto dentro da igreja e tudo mais, ele falou, uai, se essas pessoas que têm que fazer o bem, que têm que pregar a palavra, estão fazendo isso, em que lugar que eu tô? Então, talvez ele tenha visto, não tenha gostado e deve ter falado, eu vou denunciar você, sei lá, alguma coisa aconteceu. E eles tomaram a decisão de matá-lo. Então, assim, tem que ficar muito, vamos prestar atenção, né, porque esse júri vai ser lá na Bahia, obviamente, né, lá em Salvador, e provavelmente a gente vai conseguir assistir pela internet, porque a gente já consegue assistir nos tribunais de júri, provavelmente no site do TJ Bahia, então 25 de abril já fiquem de olho para poder assistir, e esse caso tem que ser feito assim, a justiça, a prisão dessas pessoas tem que acontecer, até para a dona Marion ficar mais descansada, e a memória do Lucas também, né? Porque não é só ele que faleceu, mas é uma família inteira que tenta por justiça até hoje. Então, é um tipo de crime que não pode ser esquecido. O caso Lucas Terra, beleza? Galerinha, compartilha esse vídeo, vai lá deixar mensagem de apoio para Dona Marion e a família dela. Aqui eu não quis prolongar no vídeo, porque já está muito discriminado em outros canais que eu já falei aqui para vocês, canal do Beto, lá dá uma entrevista para o Beto Ribeiro, que eu acho muito interessante. Então vão lá, vão dar esse apoio e, Dona Marion, vai dar tudo certo, você vai poder descansar tranquilamente agora, tranquilamente, né? Mas Lucas, principalmente, a sua memória vai conseguir um pouco de paz e a sua família também, tá bom? Gente, um beijo e até o nosso próximo vídeo.